A principal ideia de um mandato coletivo é você votar em uma pessoa, mas vai estar elegendo várias, exatamente como o nome diz, mandato coletivo. Esse mandato coletivo é um grupo de pessoas com objetivos políticos similares que se dispõe a concorrer a um cargo legislativo no TSE. Diz que só uma pessoa desse grupo vai ter seu nome na urna como candidatura. Aí entra a coletividade. E a decisão da pessoa eleita vai ser deliberada pelo grupo. Podem surgir coletivos com um número variado de membros. Pode ser mais aberto ou mais fechado. E a forma de tomar decisão varia também de cada mandato. Eu acho que essa ideia e esse formato de mandato coletivo, além de ser muito interessante, né, ele traz para a política uma renovação que é uma renovação difícil de se conquistar. A política não é muito um espaço de inovação, de criatividade. A política é muito engessada, ela é muito tradicional, né? Inclusive, independente do espectro ideológico, a política ela é pouco aberta a novas formas de organização, de participação, enfim. E aí, quando vem essa ideia do mandato coletivo, além de ser uma inovação, é também um desafio, né, de fazer com que o mandato seja compartilhado, que as decisões sejam tomadas dentro daquele grupo, porque o mandato pertence a todos. E aí o que eu vejo tem esse desafio de você ter um consenso dentro do grupo, ou saber construir consenso mesmo na diversidade. E ao mesmo tempo é necessário isso para a política. A política precisa dessas novas formas de participação, de organização e de decisão, para que mais pessoas possam se interessar pela política. Certo. A ideia surgiu a partir de um dos integrantes, né, que compõe o mandato, que é o Bruno Prudente. Ele morava em São Paulo e estudava sociologia e política. E aí, com isso, ele viu que essa forma, né, essa forma diferente de se fazer política, ela estava se espalhando pelo Brasil. Foi pesquisar sobre o assunto e viu que mandatos coletivos estavam se formando, não só no Brasil, mas também fora do Brasil já existiam mandatos coletivos, né, que eram ali pessoas que se uniam. Tem vários formatos, na verdade, né, de mandato coletivo, mas tudo começou a partir dessas pesquisas do Bruno. Bom, ser co-vereador é um desafio, primeiro porque a gente teve que aprender a conhecer muito mais a cidade. Né? A gente não tem noção do que a cidade tem até a gente começar a conviver com a realidade da cidade todos os dias. Todos os dias a gente recebe mensagens de gente de todos os bairros, tanto dos rurais quanto dos urbanos, e aí a gente passou a ter uma dimensão do que é a responsabilidade também de ser um vereador. Essa inovação institucional, que é o mandato coletivo. Então, quando as pessoas têm que se posicionar sobre esse assunto, isso gera debate, isso gera polêmica e faz com que a própria ideia vá sendo aperfeiçoada para que seja, digamos assim, abrangida pela legislação eleitoral, que ainda carece de muita regulamentação. Porém, eu acho que essa ideia nova fez com que todos os políticos se posicionassem sobre essa ideia, se adaptassem também, de certa maneira, né, para saber lidar com esse novo formato de organização do mandato. Eu acho que a capacidade de atuação política fica ampliada. Quanto mais pessoas pertencem ao mandato, você multiplica a capacidade de produção do mandato, tanto na parte de projetos de lei, requerimentos, contato com a sociedade, comunicação social, né, a maneira como você organiza os temas e a agenda pública em torno do mandato. Então eu acho que potencializa e amplia a capacidade de produção do mandato. Na nossa Constituição existe uma legislação que fala que tudo que não é proibido no Brasil é permitido. Então os mandatos coletivos eles surgem nessa brecha legal, já que a gente não é proibido de se reunir em grupo para ter um grupo político, a gente se reúne. O que nós buscamos hoje? Já existem algumas PECs que são da emenda da Constituição. Esses projetos de lei, eles não
possíveis modificações legais. Hoje já tem alguns senadores que colocaram esses projetos para que existam mandatos coletivos no Brasil. E a gente conseguiu uma resolução que fala que todos os mandatos coletivos poderiam se cadastrar eleitoralmente. Ou seja, a gente na urna poderia colocar o nome do mandato coletivo e não da pessoa, não do CPF que nos representaria. E por que isso foi tão importante, tão simbólico? Porque alguns estados do país tinham determinações judiciais proibindo até o nome na urna. Então esse foi o primeiro passo legal, efetivo, que nós tivemos. Que assim, os mandatos coletivos podem sim se candidatar. Não quer dizer que a gente possa, por exemplo, ter mais de um CPF. Então hoje a Andressa é a única representante legal, tanto que todos os nossos ofícios, documentos e todas as questões burocráticas vão com o nome da Andressa, representante legal do mandato coletivo. Mas é um avanço social, né, no primeiro momento. E toda a legislação, ela nasce do povo. Então primeiro foi uma investida, as pessoas se formaram em grupos, as pessoas quiseram fazer isso, e finalmente a gente conseguiu essa primeira resolução. Foi em dezembro do ano passado. Cada um tem 25% de participação nas decisões. Né? Então, são os 4. Se houver, né, empate, aí a gente aciona um conselho que nós temos, um conselho ali estratégico, são pessoas, né, lideranças dentro do nosso próprio partido que nos ajudam a tomar decisões que são mais complexas, né, mais difíceis, mais sensíveis. Mas a gente normalmente tem conseguido, na maior parte das vezes, os 4 mesmo se alinharem. Até porque até as decisões que nós tomamos juntos ali, baseadas na percepção de cada um, elas não brotam da nossa cabeça, não são decisões pessoais. Elas são resultado da escuta dos grupos que nós pertencemos e que nós representamos. Então, cada um traz um pouquinho ali do que vivencia e das relações que a gente estabelece. E isso faz, né, isso influencia nas nossas decisões, mas é isso, o de cada um. Claro que a gente se desafia sempre. Todos nós, a gente faz de tudo. Tudo que está dentro da competência de um vereador, todos nós sabemos qual que é a função a ser exercida e a gente se dedica a aprender coisas novas sempre, todos nós. Porém, tem algumas funções que elas são mais adequadas ao perfil de determinado integrante do coletivo, né? Então, tem aquele integrante que domina muito mais as leis, né? Outro integrante que domina muito mais a comunicação com a população, outro integrante domina muito mais as redes, as mídias sociais. Então, a gente foi se encontrando. Os corpos e os pensamentos que ocupam a política hoje são muito parecidos. Nós temos uma política branca, de homens héteros. Mas a sociedade brasileira não é assim. A sociedade brasileira é plural. E para a gente hoje ascender a um cargo político, seja qual for ele, dentro de uma vereança de uma cidade ou até a presidência do Brasil, nós temos muita dificuldade de passar essas barreiras desses homens brancos, hierarquicamente superiores, do patriarcado. Existe toda uma estrutura que sustenta eles, né? Até o tom de voz, todas essas questões são levadas em considerações pelos eleitores. Tanto que a gente fez até, tem pesquisas que falam, né? Você votaria numa mulher? Com certeza. Você já votou? Não.